Bom dia, bem-vindos a mais uma live das 7 da manhã. Eu sou a Vânia Dalbello e nas lives das 7 da manhã eu trago sempre para vocês a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre o método Pilates for Kids, o P4K, e também quanto ele pode estar aumentando o seu faturamento em mais de 50%. Na live de hoje, a gente vai estar falando sobre algo que possa estar te impedindo de começar, principalmente no método. E uma das coisas que pode estar te impedindo é realmente o bloqueio e o medo de realmente ter que largar tudo que você faz, inclusive seu trabalho, para começar a fazer algo com o P4K e aí sim aumentar o seu faturamento. Então, esse pode ser um dos empecilhos que estão te impedindo, ou um obstáculo, ou algo que realmente está bloqueando o seu desenvolvimento, bloqueando aquilo que você realmente precisa fazer a partir de agora. E eu realmente quero entrar mais profundamente sobre isso, para que você realmente possa se dar conta. Poxa, isso que acontece comigo, esse sentimento, essa sensação, isso que eu realmente venho sentindo, ele realmente é coerente ou é algo que só acontece comigo? Ou é algo que só eu que sou medrosa, né? As pessoas tendem a dizer assim, mas eu que sou medrosa, Vânia, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu sempre fico parada, esperando as coisas acontecer. E é por isso que eu quero que você realmente entenda. O que você precisa fazer para começar? Você precisa largar tudo? Você precisa realmente abandonar o seu emprego, abandonar as suas tarefas para começar algo como o Pilates for Kids e aí realmente aumentar o seu faturamento? É sobre isso que a gente realmente vai estar tratando nessa live de hoje, nessa live que eu tenho o prazer de estar compartilhando em vários canais, no Instagram, YouTube e também no Facebook. Então, cada um dentro das suas plataformas, você pode, inclusive, escolher por onde vai querer estar nos acompanhando na live de hoje. Bom, gente, uma das coisas que realmente impacta, e quando você fala de algo novo, algo diferente, a primeira objeção, a primeira obstáculo, a primeira coisa que passa na cabeça das pessoas, e pode ser que esteja passando na sua, é o seguinte: mas Vânia, como é que eu vou começar a fazer algo se o que eu faço hoje, o meu trabalho hoje, me toma a maior parte do meu tempo, né? E eu preciso dele para sobreviver. Essa é uma das situações. Outra coisa, como é que eu vou pagar minhas contas se eu não trabalhar no que eu já venho trabalhando? Isso é uma das perguntas que passa pela sua cabeça, é uma das coisas que realmente possa estar te deixando em cima do muro. Ou então, uma pergunta também que às vezes a pessoa se faz, né, para si mesmo mas de que jeito eu vou começar? Se eu não consigo nem dar conta do que eu preciso, como é que eu vou começar algo ainda diferente? Isso é comum na grande maioria das pessoas. Isso também aconteceu comigo, sendo que, na realidade, o tempo que eu comecei a fazer isso era outro tempo, era outra realidade, era outra situação, eu acredito que era muito mais difícil tomar uma decisão há 6 anos atrás do que hoje você possa tomar. Por que era muito mais difícil? Porque realmente não tinha ninguém fazendo isso, não tinha ninguém que pudesse me dar uma ideia do que fazer, não tinha ninguém que pudesse realmente me dizer assim, olha só, faz desse jeito, faz desse jeito. Não, eu realmente comecei a fazer algo instintivamente, porque aconteceu uma situação na minha vida que me fez agarrar aquela oportunidade de ajudar uma pessoa. Então, eu realmente comecei nesse mundo do Pilates Kids em função de uma necessidade que aconteceu, e aí as coisas foram começando. Então, eu realmente tinha um outro trabalho, eu já trabalhava com o Pilates tradicional na época, eu já atendia, já tinha o meu estúdio em si, e já trabalhava. E aí, o que eu comecei a perceber com o Pilates para criança? Que, na realidade, era algo que era necessário ser trabalhado nas crianças, que era algo que precisava, sim, estar cada vez mais alinhado, né, com a nova tendência das pessoas, com a nova realidade. Eu recebi, na época, uma criança que veio pela mãe, no caso, que já era minha aluna do Pilates, com o diagnóstico de que ela já estava com escoliose e ela tinha 8, 9 anos.
né? Então, os pais, nesse momento, eles realmente se assustam, eles realmente se sentem culpados porque enxergam que a criança, que o seu filho, bom dia, pessoal, enxergam que os seus filhos podem estar adquirindo alguns desvios e eles realmente se sentem ainda mais culpados em função de achar que, poxa, será que a culpa é minha? Será que eu fiz de errado para o meu filho estar assim? Por que ele está com esse desvio? E aí, gente, as coisas foram começando. Então, o que eu quero dizer para vocês? Para mim, foi diferente, eu não tive essa pergunta, né, muito forte dentro de mim, porque foi começado aos poucos. E eu entendo a realidade de vocês hoje, eu entendo e eu me coloco no lugar de vocês hoje, e por isso que eu insisto em estar aqui, por isso que eu insisto em vir aqui, eu insisto em falar as coisas para vocês, eu insisto em mostrar as realidades, eu insisto em mostrar os objetivos, né, de cada um, eu insisto em mostrar o que pode estar te parando. Essa pergunta é clássica e ela pode estar te parando. Vânia, como que eu vou fazer se eu já tenho o dia inteiro cheio? Né? Inclusive, no início desse ano, uma das lives que a gente fez foi da questão do planejamento, né? Como você deve se planejar? Como você deve organizar, principalmente, o seu tempo, que é o que a gente tem de mais valioso. O nosso tempo é o que nós temos de mais valioso. Por quê? Porque ele não volta mais. Porque ele a gente não compra. Porque ele a gente não consegue voltar. A gente não consegue aumentar. Todos nós temos a mesma quantidade de tempo, as 24 horas. E quando a gente entende isso, a gente tem que começar a pensar, será que eu estou realmente colocando o meu tempo, investindo o meu tempo da melhor forma possível? Será que eu realmente estou gastando ele da melhor maneira possível? E quando a gente se faz essa pergunta, a maioria das vezes a gente se dá conta de que não. A gente não está investindo nosso tempo aonde deveria ser investido. Por quê, Vânia? A gente passa muito tempo se distraindo com outras coisas que não nos ajudam. A gente passa muito tempo, às vezes, em redes sociais que não agrega nada para você. É curiosidade? É algo que te faz desfocar dos problemas? Mas ao mesmo tempo ela gasta um tempo precioso da sua vida. Se você hoje colocar nas próprias configurações do seu Instagram, né, e você ir lá olhar quanto tempo é a média que você passa num aplicativo como esse, você vai se assustar, porque ela realmente é alta, visto de que na realidade a gente tem 24 horas por dia. Então, quanto você está colocando numa rede que, de repente, pode estar te gastando um tempo? Vânia, mas eu assisto lives que me agregam. Aí é outra história. O que eu estou dizendo é quando você fica lá, né, no feed, e passa. Agora, inclusive, o Instagram criou o quê? O Reels, né? O que é o Reels? O Reels são vários vídeos e ele tem a tendência de fazer você ficar lá assistindo o próximo vídeo, porque isso vai viciando a pessoa a querer ver mais, né? Então, o próprio Instagram, ele meio que fez uma cópia do TikTok, né? Que já era uma ferramenta que está realmente chegando em vários lugares. Então, a gente acaba entrando numa linha e a gente começa a se dar conta depois que a gente está gastando o nosso tempo em coisas que não precisam. Então, primeiro passo que você precisa entender, você tem que analisar a sua vida e enxergar como você pode estruturar mais. Como você pode enxugar algumas coisas em que você está demorando muito tempo para fazer. Como você pode, inclusive, ter algumas horas a mais para que você possa focar em alguma outra coisa. O que eu quero que você realmente entenda é que você não precisa largar o seu trabalho agora. Você não precisa, vou pedir demissão do meu trabalho e agora eu vou me focar 100% no Pilates para criança. É óbvio que se você fizer isso, a tendência é que você realmente estoure com isso. Agora, eu entendo a sua necessidade e a sua segurança de se manter no mesmo trabalho, porque é aquilo que te dá a sensação de, poxa,
Se tudo der errado, eu tenho isso para continuar. Se tudo for, se eu não conseguir me adaptar, eu tenho isso para me segurar. Sabe a história da boia, que a gente tem a tendência a se segurar numa boia para começar, para ir mais profundamente, para encontrar ou para superar problemas lá na frente? Nós precisamos entender isso, que nós temos que, às vezes, ir com a boia. Se isso te dá segurança, se isso te dá mais vontade e te dá mais realidade de conseguir enfrentar algumas coisas, vá com a boia. Supere aquele medo, supere aquela insegurança, comece aos poucos, e aí você vai enxergando que, poxa, eu estava com tanto medo, eu vim agarrado numa boia, nossa, se eu soubesse disso, eu já nem teria vindo com isso, porque se eu tivesse nadando com os dois braços, eu já estaria muito mais longe do que agarrada numa boia. E é isso que eu quero que você realmente entenda, que você pode sim começar agarrado em alguma coisa, assim como uma boia, no seu trabalho, naquilo que você já vem fazendo, mas tente liberar a outra mão para que você possa começar algo que tem uma perspectiva melhor. Tente liberar a sua mão que possa nadar juntamente com aquela que você já está fazendo, que você já vem nadando, mas que possa te dar outro posicionamento, possa te abrir outras maneiras de entrada do seu trabalho em outros lugares. E aí você vai ver, gente, a diferença. Quando eu iniciei, voltando à minha história, né? Quando eu comecei muito timidamente, né? Eu comecei muito timidamente. Continuava trabalhando com o estúdio onde eu estava trabalhando, e aí comecei a trabalhar com uma criança. E aí aquilo foi me dando a visão de que eu precisava fazer esse trabalho e abranger mais crianças. Quantas outras teriam problemas também posturais, problema de estar desenvolvendo um desvio, inclusive na infância, e que poderia piorar na sua idade adulta? Isso eram coisas que eu enxergava. Isso aqui era mais difícil. E aí eu fui começando, gente, aos pouquinhos, fui começando a realizar algumas coisas, fiz o meu primeiro projeto. A primeira mente que veio, né? A primeira coisa que veio à minha mente foi de que, poxa, onde estão as crianças? Na escola, então eu vou na escola, né? Apresentei um projeto na escola, levei um não para aquelas pessoas que já me conhecem aqui. A escola não quis na primeira vez, não estava madura, né? Eu enxergava algo que ainda não era visto por alguns outros profissionais, principalmente na escola. Aí eu voltei, comecei de novo, comecei a fazer as coisas novamente, continuei trabalhando com as crianças que eu tinha naquele momento, que eram muito poucas, fiz um novo projeto, melhor, mais trabalhado, mais explicado, com mais coerência, né? Fui novamente em outra escola e aí sim eu entrei. E aí eu comecei a enxergar a dimensão do que a gente pode fazer. E é isso que eu quero que você veja. E aí, Vânia, como que tu fazia? Eu trabalhava no estúdio e eu separei um dia da semana para mim poder explorar um outro mercado. E é isso que às vezes você pode fazer. Você pode, inclusive, juntar, né, os seus horários. Eu trabalho no estúdio, eu tenho vários alunos. Separe um horário, separe um turno, separe um dia que você possa, e aí você vai destinar a implementar aquilo que você possa, inclusive fazer uma abertura para outro mercado para você. Então, começando aos poucos, fazendo algo que não tem na sua cidade, começando um mercado que realmente já está sendo aberto, né? Então, a gente já sabe o quanto profissionais já vêm, inclusive, iniciando nesse mercado do Pilates para crianças, inclusive os próprios pais vêm buscar isso, né? Então, você precisa ter essa clareza de que você não precisa largar tudo. Você pode conciliar um pouco do que você faz, que te dá segurança. E aí, gente, é isso que vocês precisam se dar conta. Tudo que a gente começa, ele nunca vai começar grandioso, ele nunca começa explodido, né? Até mesmo se a gente para e a gente se dá conta, tudo na vida começa pequenininho. A nossa vida começou pequenininho, né? A gente vem de um espermatozoide e de um óvulo. Uma planta vem de uma semente
As coisas começam pequeno, um rio, ele nasce de uma fonte, nada é gigantesco, tudo tende a começar pequenininho. E aí as coisas vão tomando uma dimensão maior. E aquilo que dá certo, prospera. Uma criança que tá tudo certo, que ela vai ter saúde, prospera, ela vai nascer. Uma criança, um feto que não está adequado, ele tende a ser abortado. Uma planta que não vai dar certo, ela morre. Agora, se ela sobreviver, é porque vai dar certo. Então, o que eu quero que você teste? Que você pegue essa semente que você tem agora, que você está enxergando, que está sendo dada a você, e teste ela na sua realidade. Olha, mas de que jeito eu testo? Começa a fazer, começa a falar. Começa a mostrar de que, além do que você já faz, você está iniciando algo diferente. É assim que a gente começa a fazer as coisas. É assim. Eu não acho e nem aconselho que você saia, venda tudo, se desfoque de tudo e vá fazer simplesmente um foco em algo que você ainda não está 100% seguro disso. Então, hoje eu tenho essa segurança de largar outras coisas e focar só no Pilates Kids? Hoje eu tenho, mas eu tenho essa vivência. Às vezes você não tem essa vivência e você fica realmente pensando, ai, mas eu não consigo fazer isso, ai, mas será que eu faço isso? Será que eu preciso largar tudo realmente para iniciar? Será que eu realmente tenho que largar tudo? E é isso que eu quero que você realmente tenha tranquilidade agora. No início, eu não aconselho que você largue tudo. Mas só conforme você vai percebendo a potencialidade do método, o quanto ele gera em você, você vai dando mais tempo para aquilo. E vai largando aos poucos aquilo que de repente não é tão legal, aquilo que realmente não é tão vantajoso para você na questão de realização pessoal, de retorno financeiro, de realmente estar sendo algo que contribui para você. Então, você precisa aos poucos ir testando isso e enxergando que a realidade, tudo pode ser uma nova porta, né? Tudo é uma nova chance, é uma nova porta que se abre, é uma nova possibilidade, é uma nova maneira de começar algo diferente, desde que você queira isso. Agora, o que você também tem que entender é que não adianta você querer fazer, eu vou querer começar no Pilates, e aí você não destina nada de tempo para aquilo. Ou simplesmente, eu vou usar um período pequenininho para fazer isso. Tudo aquilo que você destina pouco tempo, você realmente tende a não crescer tão rapidamente. Imagine uma planta. Voltamos à analogia da planta. Imagine uma planta. Você tem a sementinha, você colocou ela lá na terra, você cobriu, você vai ter que, a partir de agora, começar a cuidar dela. E uma das maneiras de cuidar é colocar água, botar ela num lugar que tenha claridade, que pegue sol, né, que tenha uma iluminação adequada, que seja ventilado. Se você não fizer isso, o que vai acontecer com essa plantinha? Ela pode morrer ou ela vai sofrer para crescer. O que isso quer dizer? Que ela tem tão pouca água, iluminação e realmente luz solar que ela demora mais para crescer do que uma outra planta em que você pudesse colocar ela no lugar adequado, com as necessidades adequadas dela. É a mesma situação. É a mesma, gente. Você tem que entender que se ela brotou, já é um sinal de que ela vai prosperar, que ela vai crescer. Se ela não fosse boa, ela nem brotaria. Vocês entendem o que eu estou dizendo para vocês? Que aquilo que você já percebeu que alguma pessoa fez, que alguma outra pessoa está fazendo isso, está mudando a sua vida com essa metodologia, assim como eu comentei, né, de alunos que eu já conversei, que a gente vem conversando, que eu venho inclusive trazendo a realidade deles para você, onde fechou tudo ano passado, né, e as pessoas conseguiram focar em algo que era, de repente, a segunda opção e viram que aquilo que era a segunda opção se tornou sua primeira, mostra para você de que essa sementinha que eu estou mostrando, que eu venho contando, que eu venho mostrando para vocês, ela já está, sim, crescendo. Basta você fazer a sua parte.
ela já brotou, ela já saiu da terra, ela já vai fazer o que agora, gente? Ela vai crescer, mas vai depender do quanto você vai colocar de energia naquilo. Inclusive, nós temos a tendência de ficar acomodado, né? Ah, não, Vânia, eu sei que tá ruim o meu trabalho, eu sei que nós da área da saúde não somos bem pagos, a nossa remuneração não é boa como a gente deveria, como a gente gostaria. Eu sei de tudo isso, mas a gente sabe, né? É assim que o pessoal fala, né? A gente sabe que antes isso do que nada, que já é alguma coisa, eu já consigo. A tendência das pessoas é se contentar com o mínimo. É se contentar com o mínimo. E se você não está contente com o que você está recebendo, com o seu retorno, você precisa fazer algo. Fazendo a mesma coisa, vai permanecer fazendo a mesma coisa, ganhando a mesma coisa, tendo os mesmos resultados. Existe uma história, inclusive, eu estava realmente, quando eu peguei o tema para falar para vocês, me veio essa história, né, na mente, e eu disse, eu vou contar. Eu acredito que algumas pessoas já conheçam, mas pode ser que algumas outras não. Mas é a lenda, né, da vaquinha. Quem aqui já conhece a lenda da vaquinha, né? E para quem não conhece, eu realmente vou explicar, vou contar ela é rapidinha, não é muito demorado. E existia então vamos lá para a lenda, né? Existia uma fazenda onde existia uma família, e nessa família existia uma vaquinha, né? Certo dia passava pelaquela localidade, né? Um mentor, e ele parou nessa fazenda, e ele conversou com o proprietário, né? Da fazendinha, enfim, e ele perguntou: olha só, como é que vocês sobrevivem aqui? Porque ele viu que só tinha uma vaquinha, tinha uma casinha, não tinha outras coisas, tinha bastante terra, mas era meio que só com aquela vaquinha. E aí ele perguntou para a família: olha só, como é que vocês sobrevivem aqui? Aí o dono, né, da casa, em si, da fazenda, disse assim: a gente tem a nossa vaquinha aqui, né? E aí a vaquinha, a gente faz o seguinte: a gente tira o leite dela e aquilo que algumas coisas, um pouco a gente guarda para o nosso consumo e o restante a gente vai até a tenda lá e a gente troca o leite pelos mantimentos que a gente precisa. E assim que a gente vai vivendo, é assim que a gente vive aqui. Muito bem. Aí, esse mentor sábio também, que às vezes a gente pode estar falando, né? Ele tinha uma visão maior. Ele enxergava as coisas por outros ângulos. Porque a pessoa, a família, ela tinha uma visão. E ele tinha uma visão diferente. E aí, ele, né, o sábio que estava com o seu aprendiz junto, né? Ok, conversou com ele, saindo de lá, ele diz para o seu assistente, né, pro rapaz que estava com ele, ele diz assim: você volta àquela fazenda e você pega a vaquinha, aquela lá que estava segura, que estava mantendo a família, e você joga ela no precipício. E aí, naquele momento, né, o aprendiz disse assim: mas como? Se você mesmo falou com eles e eles disseram que a única coisa que eles tinham era a vaquinha. E aí, eu sei que ele disse assim: vá e faça o que eu estou te mandando. E aí, o próprio assistente, né, enfim, que estava ali, tá bom, foi lá, empurrou a vaquinha no precipício e realmente saíram de lá, né? E ele manteve a sua peregrinação, continuou a sua missão de vida, né? E continuou. Passou alguns anos, né? E eles continuavam juntos, né? O sábio e o aprendiz. E aí eles voltaram naquela mesma localidade. Quando eles chegaram na entrada da fazenda, na entrada, eles se depararam com um lugar totalmente diferente. Nossa, que lugar diferente! Muito diferente daquilo que eles tinham visto há um tempo atrás. E aí, naquele momento, o assistente do sábio, né, do mentor, ele disse que sentiu um aperto no coração, porque ele pensou assim: poxa, a família deve ter se desestruturado, deve ter saído daqui, deve até ter vendido para alguém, enfim. E ele estava mal, se sentindo mal com aquilo. Entram eles, né, na localidade. Quando eles entram próximo da casa, eis que sai da casa, né, a mesma família, né? O senhor, né, o proprietário, a sua família,
seus filhos ali, e aí ele diz, oi, fulano, né? Conversaram, ele diz assim, nossa, eu achei, e aí o sábio diz assim, eu achei que vocês tinham vendido essa fazenda. E aí o dono da fazenda diz assim, olha só, sabe o que aconteceu? Logo em seguida, da vez que vocês passaram por aqui, uma tragédia aconteceu na nossa família. E aí, lógico que o sábio e o aprendiz sabiam qual era a tragédia. E ele disse assim: a nossa vaquinha, ela caiu no precipício. E aí, aquilo que a gente realmente vinha fazendo, a gente não tinha mais o leite dela para a gente trocar. E aí, a gente se obrigou a começar a olhar as coisas diferente, a olhar que nós tínhamos terra para plantar, que nós poderíamos ter outros animais, que nós poderíamos, inclusive, começar algo que a gente não tinha se dado conta porque estava muito fácil do jeito que estava. E quando a gente começou a perceber que quanto mais a gente plantava, mais coisas vinham, mais a gente vendia, mais prosperidade vinha para a nossa família, a gente realmente mudou a nossa mentalidade e a gente começou a fazer diferente. E o que aconteceu com isso? Nós realmente começamos a nos darmos conta que foi um presente ter caído a nossa vaquinha no precipício. Porque se ela continuasse conosco, nós continuaríamos fazendo as mesmas coisas. E essa historinha, gente, que eu contei para vocês, eu quero que realmente vocês se dê conta qual era a sua vaquinha. O que está fazendo você ficar no mesmo lugar? Qual é a sua vaquinha que está ali todo dia, que parece ser algo muito seguro, mas que pode estar te impedindo de enxergar coisas maiores, de fazer coisas maiores, de realizar sonhos seus? Qual é a sua vaquinha? E quando você identificar qual é a sua vaquinha, pode ser que nunca um sábio passe pela sua vida e derrube a sua vaquinha no precipício. Pode ser que você viva a sua vida inteira com essa vaquinha, achando que ela é segura, se limitando àquilo. E é isso que eu quero que vocês realmente se dê conta. Você não pode se limitar exclusivamente a algo que pode ser que está te impedindo, inclusive, de ter outras realizações. Que pode estar te impedindo de aumentar ainda mais aquilo que você tem de retorno. Porque se você ter um retorno melhor, se você ganhar mais, você pode ter o quê? Mais tempo. Você pode viajar mais, você pode passar tempo com a sua família, você pode realizar sonhos, você pode viajar, sei lá, fazer o que você tem em mente, realizar aquilo que você gostaria. Agora, quando você fica refém a algo que só te dá o básico, e ainda você ainda pode estar olhando e dizendo, ainda bem que eu tenho isso. Lógico que a família agradecia a vaquinha todo dia. Mas pode ser que a sua vaquinha caia no precipício. E aí? Você vai ter que tomar outras atitudes. Eu quero, gente, que nessa live você realmente perceba qual é a sua vaquinha? O que está te impedindo de fazer alguma coisa? Se é o pensamento de, eu preciso largar tudo, essa família não poderia ter continuado com a vaquinha e ter feito outras coisas a mais? Não poderia ter uma plantação mesmo tendo a vaquinha? Poderia. Não poderia ter outros animais que pudessem, inclusive, vender? Poderia ter umas galinhas que pudessem dar os ovos e vender na quitanda? Poderia fazer plantações? Poderia ter outros animais que eles pudessem gerar na família mais prosperidade? Ele não poderia? Ele precisava ter perdido a vaquinha para se dar conta do restante? Não precisava. Só que às vezes a gente acaba se agarrando em algo achando que aquilo é a única alternativa. E não é, gente. E é isso que eu quero te mostrar. Que você pode, inclusive, ter a sua vaquinha. Mas não no momento. Você pode simplesmente se dar conta de que, poxa, eu posso fazer algo a mais do que aquilo. Eu posso enxergar, e agora eu realmente gostaria que você fechasse os olhos e você imaginasse você numa fazenda, você enxergando algo que está muito próximo, com muita terra, com um rio que passa ao lado, que irriga essa terra, onde você possa estar, sim, prosperando muito, só que você está lá
como aquela família, numa casinha humilde, com o mínimo possível, com uma vaquinha ali do lado. Achando que era o máximo, achando que aquilo por si só chegava. Qualquer outra pessoa que não estivesse no local iria olhar aquela situação e iria dizer: essa vaquinha está impedindo realmente deles crescerem. E às vezes o seu trabalho, às vezes aquilo que te toma a maior parte do seu tempo, está te impedindo de você crescer mais. Porque está te segurando naquilo. E você, quando está preso a alguma outra coisa, você não consegue sair para fazer outras. A família da história da vaquinha podia muito bem dizer assim: mas como que eu vou fazer outra coisa se a vaquinha me demanda tempo? Eu tenho que levá-la a tomar água, eu tenho que dar comida, eu tenho que tirar o leite, eu tenho que ir até... Ele poderia ter várias justificativas? Poderia, e tinha. Só que quando ele ficou sem, ele se obrigou a fazer diferente. Ele se obrigou a olhar caminhos diferentes. E é isso que você tem que enxergar. Você tem caminhos diferentes. Você tem oportunidades diferentes. Você pode começar a semear em caminhos diferentes. E é isso que eu quero que você faça. Eu não quero que você jogue a sua vaquinha no precipício. Não, não é o momento dela. Mas você precisa enxergar aonde você não está vendo. Não foca toda a sua energia só na vaquinha, só naquilo que você já está fazendo hoje. Foca em mais coisas, abre o leque. Esteja abrindo outras oportunidades. E aí, quando você perceber, poxa, se eu plantar somente trigo e aumentar a quantidade, vai ser melhor do que eu ficar com aquela vaquinha que me toma muito tempo? Sim, então eu foco naquilo. Mas no início eu entendo que é difícil. No início é complicado, porque a gente tem muito aquela questão de se agarrar em algo que a gente julga ser seguro. Mas que depois você vai percebendo, poxa, eu achei que aquilo era tão bom e agora eu percebo que tem algo melhor ainda. Por que que as fazendas, elas focam em fazer plantações de algumas coisas, elas não plantam tudo? Porque algumas coisas têm uma areia, uma terra melhor para aquilo, um clima melhor para aquele tipo de planta, eles se especializam no desenvolvimento de algumas outras coisas, e aí eles aumentam a quantidade. Só que no início eles não saem plantando hectares e hectares, eles começam um pouquinho, e aí vai crescendo, cada ano aumenta mais, cada ano aumenta mais. E é assim que a gente aprende. E é assim que ninguém te ensinou. Porque eu sei que a gente não é ensinado a pensar dessa maneira. A gente é ensinado na faculdade a fazer o quê? Olha só, você estuda bastante, você aprende bem, porque você vai conseguir encontrar um emprego bom, que te pague bem. É assim que é ensinado. Só que eles não te ensinam que você pode ter um negócio e você contratar outras pessoas. Eles não te ensinam. Mas você pode. E se você puder, eu inclusive aconselho que faça. Que seja dono daquilo que você realmente está trabalhando hoje. Entende, gente? Então, mais do que nunca, você precisa entender a partir de agora. E a analogia que eu trouxe da situação da vaquinha, né? Da história da vaquinha, da família que tinha a vaquinha. E que se caso você perdeu a história, vai, inclusive no próprio YouTube tem a historinha, né? Vai lá e veja. E se coloque no lugar, gente. Toda vez que tem alguma história, toda vez que tem algum relato, toda vez que a sabedoria das pessoas mostram numa situação, numa história, numa vivência, você deve se colocar naquilo. Será que eu sou o homem que só tinha uma vaquinha? Será que eu sou a mulher do homem que, inclusive, poderia dizer, se ele não enxergava que aquela vaquinha estava nos impedindo de melhorar a nossa família, a mulher deveria dizer para ele, gente, poxa, vamos fazer outra coisa. Mas, às vezes, a família está tão fechada, né? Tão olhando, focando só em uma das coisas, que não enxerga o que está ao redor. Às vezes é o seu esposo, a sua esposa, que te impede, inclusive, de fazer algo diferente, porque ele está muito preso à vaquinha, né? Mas você pode começar a fazer algo, mesmo que ele esteja preso à vaquinha. Comece a mostrar os resultados. Eu conto para vocês, inclusive na minha história, que no início meu próprio esposo dizia para mim,
Imagina, Vânia, como é que tu vai abrir um estúdio de Pilates se tu não tem nem aluno? Era isso que ele falava para mim. Hoje ele, inclusive, a gente ri, né, da situação, mas o que às vezes é um medo de alguém, às vezes não é o seu medo. Às vezes o que você sente não é o que o seu cônjuge sente. Às vezes a sua família não te apoia, mas ela não entende o que passa no seu coração, no que passa na sua cabeça. Aí realmente não tem. Ela vai olhar e vai dizer assim, imagina, tu vai fazer isso, não tem coerência. Mas se você sente na cabeça do meu esposo na época, quando ele dizia assim, Vânia, como é que tu vai investir um valor tão grande para ter os equipamentos se tu não tem nem aluno? Ele não estava certo, gente? Ele estava certo. Na cabeça dele, na visão dele, ele estava certo. Mas na minha visão, ele não estava certo. E eu não ia crescer nunca se eu não fizesse alguma coisa que realmente era de risco. Se eu não tivesse os aparelhos, como que eu iria ter alunos? Na minha cabeça era inverso. E na cabeça dele, não. Então, às vezes, gente, você está esperando um apoio de alguém que esse apoio não vai vir. Você vai estar esperando alguém dizer assim, olha só, começa a fazer algo diferente e essa pessoa nunca vai te dizer, porque ela não enxerga, porque ela, na cabeça dela, aquilo não tem condições. Ela não consegue ver o que você vê. Hoje eu agradeço de eu realmente ter sido teimosa, né? Ter teimado com ele, de ter dito, não, se tu não vai me ajudar, não tem problema, eu vou me virar, eu vou fazer o que eu sinto no meu coração que é o que eu tenho que fazer. Porque eu enxergava o que ele não via. Porque eu entendia que se eu não começasse a fazer algo, eu realmente ia ficar bitolada aquilo. Na época eu trabalhava em outra área, não era nem na área que eu tinha me formado. E aí como é que eu iria sair daquilo? A minha vaquinha era o meu emprego. A minha vaquinha era o meu emprego. Só que eu entendi na época que eu não precisava jogar a minha vaquinha no precipício. Eu poderia, inclusive, assimilar, ter a minha vaquinha e começar algo diferente. Então, eu comecei a trabalhar que hora, gente? À noite. Eu trabalhava o dia inteiro, né? No meu trabalho, que eu trabalhava realmente no escritório e tal. Trabalhava das 8 da manhã às 6 horas da noite. Todos os dias. E aí, o que me sobrava? Sobrava 1 ou 2 horas, né? Então, eu fazia o quê? Das 6h30 até as 8h30, 9h30, fazendo um outro trabalho, que começou de uma sementinha e foi aumentando até o momento que eu tive que pensar, ou eu aumento minha sementinha aqui daquilo que eu estudei, daquilo que eu investi dinheiro, ou eu fico presa ao meu trabalho, que teoricamente algumas pessoas dizem, mas é o teu seguro. É seguro que todo mês tu vai ganhar tal valor. Mas, ao mesmo tempo, eu enxergava que no meu estúdio eu poderia ganhar 10 vezes mais do que eu ganhava lá. Trabalhando menos, com aquilo que eu gostava, com aquilo que eu tinha estudado. E aí as coisas foram tendo outras proporções. A grande vaquinha começou a ficar mais pequenininha. Porque outras coisas começaram a crescer. E é isso que eu quero que você veja, gente. Hoje você pode estar fechado, bitolado no seu estúdio, na sua clínica, nas suas aulas, que você diz, não, mas eu tenho meu emprego lá que é seguro. Não é seguro, porque você pode aparecer amanhã e a pessoa diz assim, ok, obrigado pelo seu trabalho, você foi muito importante para nós, né? Foi muito bom para nós aqui, mas a gente agradece, a gente inclusive vai ter que te dispensar, e aí começa vários pretextos, né? As pessoas dizem assim, sabe que o ano foi difícil, a gente teve que renegociar as coisas, e ainda você sai do seu emprego, você é mandado embora feliz ainda, né? E é isso que eu quero que você não fique dependente, gente. Não dependa de uma vaquinha que você acha que é a salvação. Não dependa de algo que você pode estar te segurando. Vá e faça nas suas possibilidades, mas faça. Mas faça. Não fica só ouvindo, não fica só aqui gastando tempo se você não vai fazer. Se você realmente não pretende fazer nada, não fica aqui numa live perdendo tempo, porque você está perdendo tempo. E tempo é o que você tem de mais precioso, ele não volta. Agora, se você entende que eu quero mudar, eu quero fazer diferente, eu já enxerguei que do jeito que tá não dá para ficar, que o mundo está mudando, que as coisas estão melhorando, e você entende que você precisa fazer algo a mais, mesmo sem largar o seu trabalho, e eu estou reforçando vocês,
Eu poderia chegar aqui e dizer para vocês, larga tudo e foca tudo no Pilates Kids. Eu tenho certeza que vai prosperar. Mas eu entendo o medo seu. Eu entendo a sua insegurança. E é por isso que eu não quero que você comece algo no pavor. Eu quero que você consiga no início algo que você tem com algo que pode, sim, inclusive, mudar depois. Vai mostrar para você o quanto é muito mais próspero. Gente, eu cheguei a um ponto do trabalho com o Pilates para criança que um dia por semana, um dia que eu trabalhava por semana, me pagava o valor que eu tinha no meu antigo trabalho o mês inteiro. Vocês entendem o que eu estou falando? Que eu tinha de retorno, tenho inclusive de retorno, um dia que eu trabalho no Pilates Kids, ele me gera o que eu trabalhava todos os dias no meu antigo trabalho. É isso que eu quero mostrar para vocês. Mas eu só enxerguei isso porque eu fiz algo diferente. E é isso que eu quero te mostrar. E é isso que eu quero que você, a partir de agora, se dê conta. Quando você faz as coisas da maneira correta, um dia chega para você enxergar que, poxa, se um dia me gera o que eu ganhava o mês inteiro, se eu trabalhar os outros 4 dias, quanto a mais eu não vou ter de retorno? Inclusive, você pode escolher, eu não quero trabalhar todos os dias, ou eu quero trabalhar só um turno, ou eu sei que se eu trabalhar 4 horas por dia durante a semana, eu ganho mais de 5 mil reais. É isso que você tem que enxergar. Agora, você só vai ver quando você estiver na mesma situação. Lembra que o sábio e o mentor, ele enxerga as coisas de outra projeção. O sábio na situação, ele enxergava a situação de cima. Ele olhava de cima e ele dizia, meu Deus, mas olha só, quanta terra ele poderia estar plantando aqui, quantos outros animais poderiam estar aqui, quantos outros peixes ele poderia fazer uma açude do lado do rio e pegar um pouco do rio e prosperar aqui. O sábio enxergava isso, mas o dono da fazenda não enxergava porque ele estava bitolado naquilo, gente. Ele não via. Mas você precisa enxergar, você precisa se desafiar, você precisa testar, você precisa começar. Se você não começa, você não chega a lugar nenhum. E eu não iria vir aqui falar algo que eu não vivencio. Um dia, gente, que eu trabalho na escola, que na realidade eu trabalho na escola, eu trabalho no estúdio também, e eu tenho meu estúdio, eu tenho minha vaquinha. O meu estúdio continua. Eu não precisei parar, eu não precisei largar do meu estúdio. Eu, inclusive, saí de proprietária do estúdio a uma pessoa que emprega uma pessoa, outras pessoas. A minha vaquinha continua lá, na minha fazendinha, né? Então, é isso que você precisa ter claro, gente. Que você precisa olhar a realidade, da sua realidade. Olhar, voltando agora a uma situação mais prática, tá? Para que você possa, inclusive, a gente vá para a reta final dessa live, tá? O que você vai fazer hoje? O que você vai fazer hoje com tudo que eu falei para você? Você vai pegar a sua vida, você vai colocar ela no papel. O que você faz? Quais os horários que você realmente tem que estar naquele local? Eu preciso estar nesse local tal hora, tal outra hora. E aí, dentro da sua semana, você vai encontrar algum horário para você começar a plantar uma sementinha, que é a sementinha do P4K. Vânia, é impossível, eu trabalho segunda a sexta, eu trabalho até tal hora da noite, eu não tenho outro horário, você vai ter, então, o quê? O sábado. Mas tu vai fazer eu trabalhar no sábado. Tu não quer mudar? Tu não quer ter uma outra realidade? Ou tu quer continuar trabalhando das 6 da manhã até as 8 horas da noite, de segunda a sexta, não tendo tempo para nada? Então, nesse começo, você vai sacrificar. Mas é esse sacrifício que vai te mostrar uma grande projeção. Gente, o sábado de manhã é um coringa. O sábado de manhã é um coringa, que você pode não estar aproveitando. Eu já trabalho no sábado. Você vai ter um outro horário que você vai tentar encaixar. Agora, ache uma brecha, ache um horário, ache um tempo que você possa começar. Que você possa colocar a sementinha lá, para você ver com os seus próprios olhos, ela crescendo.
E aí, o que, que você vai enxergar quando ela começar a crescer? Se eu der mais água, se eu colocar mais no sol, ela vai crescer mais forte, ela vai crescer mais rápido. Se eu plantar mais uma sementinha aqui do lado, será que eu vou ter mais planta? Automaticamente. E aí você vai enxergar com seus próprios olhos aquilo que eu estou vendo. Aí você vai enxergar com seus próprios olhos a sua fazendinha sendo realmente explorada da maneira correta. Porque você é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que é para ser próspera, é para você ganhar bem, é para você viver nessa vida feliz, não é para você vir aqui só para pagar conta. Deus não te botou nesse mundo só para isso. Você é filha de Deus. Filho de Deus, ele quer o melhor para você. Agora, se você insiste em querer fazer o pior, ele vai dizer: pois é, sinto muito, eu dei a liberdade para os meus filhos. Você é livre de fazer o que quer, mas também você vai colher o que você realmente está plantando. Então, a partir de agora, a tarefa que você tem que fazer, para que você realmente entenda o que eu estou falando para você, você precisa buscar um horário, você precisa dar tempo, você precisa plantar a sementinha. Se você não plantar a sementinha, ela nunca vai prosperar. Se eu ficar com uma semente, imagine o que é uma semente, se eu ficar com a semente na minha mão aqui, eu fico com ela, eu tenho uma ideia, as pessoas, né, falam assim, eu tenho uma ideia, eu vi uma coisa, mas eu tenho essa ideia. Quando eu tiver tempo, eu vou fazer. E aí a pessoa passa anos e anos com a ideia, com a semente, com aquilo que iria mudar a vida delas na mão delas. E é isso que você pode estar tendo. A semente, a oportunidade na tua mão. Agora, o que vai mudar a sua realidade? Se continuar segurando a sementinha aqui, é seguro, eu tenho uma semente, eu tenho uma ideia, eu tenho algo a fazer. Agora, se você não vai lá e planta ela, nunca ela vai dar uma árvore, nunca ela vai dar algo que realmente vai ser coerente com o que você quer. Nunca ela vai crescer, nunca ela vai sair da sua mão, se você realmente não colocar isso em prática. Então, agora é o momento. Organize a sua vida, coloque no papel. Eu gasto muito tempo em baboseira, em coisas que não me agregam. Enxugue os seus horários. Foque no que precisa. Assista e dê tempo nas redes sociais para aquilo que realmente te dá valor, aquilo que te ajuda. O que eu mais vejo, gente, às vezes eu converso com outras pessoas e aí eu vejo quantas pessoas gastam seu tempo olhando e gastando o seu próprio tempo em redes sociais, vendo, tu viu o artista tal? Mas tu viu o Gustavo Lima, ele se separou. Aí a pessoa sabe tudo da vida da pessoa. O que quer saber da vida do Gustavo Lima e da ex-mulher dele vai mudar a sua vida? Vai mudar a sua vida? Não vai mudar nada na sua vida. Agora, mas eu sei de tudo. E aí a pessoa gasta o tempo precioso dela colocando um monte de baboseira na cabeça, se preocupando, e cada reportagem aparece para mim, claro. O Facebook, o Instagram e inclusive as redes sociais, elas sabem o que você gosta de consumir. Ela sabe que você vai passar tempo na rede social. Então, ela te mostra cada vez mais. Então, para realmente de ficar fazendo o que não gera uma transformação na sua vida. Se isso não está te acrescentando, tira isso da sua vida. Para de seguir um monte de gente que não agrega nada na sua vida. Para de seguir um monte de pessoa que, inclusive, você fica lá, mas como eu queria estar viajando, estou aqui, trabalhando, não consigo tirar férias. Filtre o que é bom para você. Assista o que ajuda você. E aí você vai ver a diferença. Tarefa de hoje, faça a lista da sua vida. Organize os seus horários e tire um tempo para você ter a semente do P4K para que você possa começar a plantação. Quando você perceber o quanto ela é muito mais rentável, muito mais prática, muito mais, te dá um retorno muito melhor, você começa a perceber que ela vai crescer muito mais rapidamente do que aquilo que você achava que era o adequado. Mas você precisa pegar a semente e botar lá. Faz a tua parte. Eu posso te dar o melhor possível, eu posso falar tudo que eu puder. Agora, eu não posso fazer nada por você. Você tem que fazer. E se você não consegue, nesse primeiro momento, escolher ou inclusive organizar os seus horários e ter
ou uma meia tarde, ou uma meia manhã, ou um sábado de manhã para fazer alguma coisa, você realmente está se engessando numa situação que não vai sair dali. Eu poderia vir aqui e dizer isso para vocês, larga tudo e vem para o Pilates Kids. Não poderia? Poderia. E tenho certeza que iria revolucionar a vida de vocês. Mas eu não quero que você faça isso. Eu quero que vocês comecem aos poucos. E quando você perceber, a planta do P4K já vai estar muito maior do que as outras. E você vai perceber, poxa, olha só quanto tempo perdido eu estava fazendo outra coisa. Sendo que aqui era muito mais próspero. Aqui eu ganhava trabalho muito menos e ganho muito mais. E é assim que você vai ver. Então, gente, ensinamento de hoje, vão lá, coloque isso em prática, faça a tarefa que eu disse para vocês. Tenha um dia, tenha um meio-dia, enfim, o que você conseguir para começar. O começar já é um grande passo. Você conseguir ter e enxugar e ter algum tempo, não consigo ver à noite. E eu cansei de quando eu não tinha filhos, eu trabalhava até as 10 horas da noite. E aí eu enxergava as coisas. E aí a gente conseguia perceber a grande diferença que um método pode transformar a sua vida. Mas você tem que dar oportunidade para ele, senão ele realmente não vai crescer. Então, comece como algo que realmente tem uma tendência a ganhar espaço central da sua vida. E aí sim você vai perceber que não precisa largar tudo, mas você precisa começar a fazer algo. E aí depois você decide. Vou largar, vou continuar, vou conciliar, vou fazer o quê? Mas dê a oportunidade para você. Melhore a cada dia. Faça a cada dia. Faça diferente, faça de novo, faça de outra maneira. Olhe diferente. Para de olhar a coisa muito em cima, gente. Nós não conseguimos enxergar as coisas quando a gente só olha o problema, a gente tem que olhar a solução do problema. Aí você realmente vai se dar conta. Certo, gente? Foi um prazer estar com vocês em mais uma das nossas lives das 7 da manhã. Cada live, uma coisinha a mais. Cada live, algo que era complicado, que agora você entendeu. Às vezes a gente não vê, mas outra pessoa enxerga por outro ângulo. Outra pessoa consegue entender. Assim como o sábio enxergava a fazendinha com outros olhos do que o dono dela e realmente fez algo para melhorar aquela pessoa. Mas eu realmente não posso matar a sua vaquinha e levar ela no precipício. Eu não posso fazer isso e jamais faria. Mas você pode, inclusive, aumentar a sua fazendinha sem precisar matar a vaquinha. E era isso, gente. Então, obrigado. Continue fazendo a tarefa, faça a tarefa. Quem quiser me mandar aqui pode me mandar. E eu espero vocês hoje à noite, às 19h07, com mais uma live. Beijo grande. Tchau, tchau, gente.